Seja a nossa oração, dá ouvidos para ouvir, olhos para ver, um coração para sentir o que o Espírito Santo quer nos ensinar e mostrar o verdadeiro caminho. Bem, glória a Deus, que bom que nós estamos aqui numa reflexão muito importante, né, irmãos? E continuando aqui a nossa reflexão, você que está chegando agora, né? Nós estamos refletindo aqui sobre o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, hoje sobre seus versículos 19, e agora nós vamos ler o verso 25 agora, e agora que o negócio vai começar. Por que Jesus falou que nós não devemos servir dois senhores? Porque ele fala assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Ele continua dizendo: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os filhos do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Porque se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã ela está no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Até aqui, depois a gente continua. Que reflexão, né, irmãos? É uma paulada, André, né? Porque qual que é a nossa fonte de preocupação, né? Por que muitas vezes a gente anda preocupado, pastor Ricardo? O Jesus já responde isso aqui. Amanhã, não é verdade? Jesus já responde isso aqui, ó. Não é a vida mais do que a comida, o corpo mais do que o vestuário. Em outras palavras, né? Ele está elevando o nível do propósito da vida, do sentido da vida e da espiritualidade do homem, né? No sentido de cuidar do propósito de Deus para a sua vida e ao mesmo tempo cuidar das suas emoções, cuidar do seu corpo, tendo em vista sempre a glória de Deus, acima de tudo, e acima das próprias necessidades, né? Por exemplo, num dos momentos que Jesus está conversando com os discípulos, que vira e mexe, você vê, né? Jesus começa no Sermão do Monte, mas ele continua o tempo todo pincelando no coração dos discípulos qual é a tônica do reino. Tem hora que eles estão um trono à direita, um trono à esquerda, quem é que vai se sentar? Quem é o maior? Senhor, manda descer fogo do céu. Rapaz, espera aí, o reino de Deus não é isso não. E você vê que o tempo todo Jesus está tendo que corrigir a visão deles do reino de Deus, eles achando que é só trono, é só glória, né? Exatamente, Jesus está dizendo, não é só isso não, rapaz, tem muito mais do que isso aqui. Aí então Jesus pega uma criança e coloca, fala assim: o reino de Deus, eu vou explicar para vocês. Olha para essa criança, quer entrar no reino de Deus, quer viver o reino de Deus na sua plenitude, seja como essa criança. Quem não for como uma criança não vai dar o reino dos céus. Ou seja, o que Jesus está deixando para eles ali como claro, algo muito claro. Outro dia minha sobrinha, né, a gente já estava nesse momento de pandemia, né? Eu não vou exaltar o momento da pandemia porque já houveram outras situações de crise também, não com tamanha proporção na questão da saúde no meu tempo, né, na minha geração, no meu tempo, mas já houveram outras situações de crise, né? Mas aí minha sobrinha chegou lá em casa e disse assim: eu queria que a Maria fosse brincar lá em casa e tal e tal. Aí fiquei assim, né? Falei assim: será que ela compreende a noção, ou tem a noção do que está acontecendo no mundo? Assim, será que ela tem a noção de qual é o momento que a gente está vivendo? Só que assim, você percebe na criança, o grande segredo está aqui. Ela consegue tirar o melhor do pior. Do pior momento ela consegue tirar o melhor. Se eu não tenho oportunidade de ir para a escola, eu vou brincar em casa. Se eu não tenho oportunidade de ir na escola, eu vou, pelo menos com a minha família, eu vou brincar. Eu vou aproveitar o melhor do pior momento.
as crianças que estão na guerra, por exemplo. Ontem meu filho extraiu uma imagem, e a gente está falando sobre alegria, né? De crianças brincando na lama, no barro, no meio de países que vivem em uma guerra constante. Mas elas conseguem tirar o melhor do pior. Ou seja, não é o externo, é o interno. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 4. Eu acho um texto espetacular que responde tudo com relação a essa ansiedade, a esse desejo exagerado por aquilo que não vai se sustentar por muito tempo, até porque a vida é vaidade, né? Pastor Mascarenhas que falava, vaidade é tudo aquilo que se acaba. Nunca mais esqueci isso, 1998. Vaidade é tudo que se acaba. Ou seja, o corpo, no sentido de que essa matéria, né, vai se acabar, a casa, o carro, o trabalho, tudo isso um dia vai se acabar. O que é que vai permanecer? Vai permanecer aquilo que eu plantei aqui dentro. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Paulo fala assim, aí a gente termina, né, continua falando, temos por esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Angustiados aqui tem a ver com ansiedade. Paulo diz assim, tribulações sim, desconfiança do que Deus pode fazer. Não, porque ansiedade nada mais é do que não acreditar que o amanhã Deus já proveu. Isso mesmo. A ansiedade é isso. O que vai acontecer amanhã? Exatamente. A ansiedade, quando ela começa a governar a nossa vida, é essa preocupação. Será que Deus vai fazer? É a falta de confiança em Deus. Será que vai faltar pão? Exatamente. Será que vai faltar roupa? Exatamente. Paulo está dizendo assim, tribulações pelo lado de fora? Sim. Por lado de dentro? Não. Confiança em Deus. Aí vai dizer assim, perplexos, assustados com o que acontece? Muitas vezes. Porque tem coisa que assusta a gente. Tem coisa que assusta a gente. Tem coisa que deixa a gente assim, que isso, rapaz? Mas ele disse assim, ó, perplexos sim, desesperados não. Aí olha o que ele vai dizer, perseguidos? Sim. Abandonados, sozinhos, desamparados por Deus? Não. Olha como é que Paulo, por lado de dentro, ele está bem resolvido. Por lado de fora está acontecendo tudo quanto é coisa que você imagina que ele está falando aqui. Ele está descrevendo exatamente a vida dele, né? Mas por lado de dentro, não. Abatidos? Sim. Destruídos? Não. Isso aqui é um segredo de vida que, se qualquer pessoa compreender esse texto e colocar em prática, a ansiedade não vai governar a vida dele, não vai dominar. E essa é a grande, dizem que é a grande doença do século. Ainda mais que esse tempo de pandemia, que muitas empresas pararam de realizar suas atividades, tem muitos profissionais que estão parados de casa, né? Isso causa até Desespero, né? desespero. Aí gera problema de relacionamento na família. Como vou fazer com a minha família? E Jesus está ensinando a gente, não fica despreocupado, né? E ele usa duas figuras aqui no Sermão do Monte, né? Que para mim é fantástico, né? As aves do céu e os lírios do campo, né? Eu nunca vi, pastor Carlos, você praticamente nasceu na igreja. Você já viu, né? Sim. Você já viu um pastor chegar no culto e falar, irmão, vamos orar pelos passarinhos porque eles estão passando fome? Eu nunca vi. Irmão, vamos orar pelos lírios do vale, porque os lírios não estão tendo lírio, eles estão muito feios ultimamente, fora de moda. Não, por quê? Aí Jesus ele fala, olha, gente, a fé de vocês é muito pequena, porque se Deus cuida dos passarinhos e cuida dos lírios, né? O que dirá de vocês, que são filhos deles, né? São alvo do amor dele, não é verdade? Então é libertador espiritualmente. Verdade. Sim, essa fé aí, eu digo que essa fé, ô Saulinho, foi colocada à prova agora nessa época de pandemia. Porque muitas coisas sobreveio sobre nós e até uns conhecidos meus, né, demonstraram e relataram para mim que chegaram num momento de desespero mesmo. De desespero de pensar, meu Deus do céu, o que vai ser do amanhã? Porque as contas tá chegando, os boletos tá chegando, a empresa falou que tá fechada, não tem o que a gente fazer. Então eu acho que realmente às vezes nos falta fé. Nos falta fé de acreditar que Deus será o nosso provedor, né? Que Deus será o nosso provedor não só no âmbito físico, no material, mas no espiritual também, né? Porque às vezes a gente precisa mais
de um consolo espiritual, de uma base espiritual, algum lugar para a gente se nortear. E falta em nós isso. E falta em nós é justamente essa. Uma coisa onde a gente possa se firmar, né? A Exatamente. Bíblia chama fé de âncora, viu? Fé de âncora. A fé é uma âncora. É uma É. âncora. Sim. Justamente isso. Às vezes nos falta isso daí. E em meio a essa pandemia, ficou muito explícito isso, né? Que nós precisamos realmente embasar a nossa fé em Deus, ter a nossa fé em Deus, para que, conforme o pastor estava lendo aí, possa vir as tribulações, mas que nós não venhamos ficar ansiosos, né? Que nós venhamos ter o conforto em Deus. Isso mesmo. E essa é a questão da ansiedade, é uma questão tão assim, forte que assim, antes da pandemia todo mundo já estava ansioso. Já. Só que veio aí que fortificou Maximizou, mais, né? O negócio. Mas, assim, eu estava conversando com um irmão que trabalha no Cláudio Miro, que você conhece, congrega lá no Não. Caras também. Ele estava falando pra Não lembro. mim, tá todo mundo preocupado com o Covid, com a pandemia e tal. Mas ele falou que o que ele está atendendo de gente, de pessoas que estão morrendo por suicídio, ele falou que assim, nessa época ele falou que, tipo assim, é 2 por semana, é 3 por semana que ele está atendendo. Né? E isso a imprensa não revela. A gente não tem números assim. Mas a gente vê que o negócio tá feio mesmo. Essa questão que o Joel estava falando aqui é uma questão séria, né? Que a pessoa, ela perde essa âncora. Ela não tem essa âncora na fé dela. Às vezes ela vai na igreja, ouve o pastor, né? Ouve o padre, tal. Mas assim, quando ela vê que o negócio não tem recurso, não tem sustento, não tem onde ela buscar, porque a empresa mandou ela embora, tá em casa, o que acontece? Né? A pessoa entra em desespero. Mas aí entra porque assim, aí existem duas situações. Primeiro, a questão do que domina, né? Que às vezes é o dinheiro. E depois é o orgulho próprio, a incapacidade de pedir ajuda. Sim, Não, meu pai me ensinou, meu pai falou que eu tenho que trabalhar e que eu tenho que lutar e que eu tenho que prover. Eu não vou conseguir prover minha casa, aí a pessoa tem desespero. Aí o orgulho toma conta porque ela não consegue pedir ajuda. Ela não sabe, eu vou precisar pedir ajuda para alguém, pedir uma cesta básica. é humilhante, né? Mas não é humilhante você pedir uma cesta básica e você depender de ajuda de outras pessoas. Pelo contrário, isso é um sentimento nobre e demonstra que a mesma necessidade que o outro tem, você tem. Quando Paulo fala assim, por exemplo, fazer de fraco para ganhar os fracos. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que ele faz a mesma coisa para ganhar os outros? Não, Paulo está dizendo assim, eu me coloco debaixo da mesma necessidade de misericórdia que os outros têm, para que eu possa ganhá-los. Eu estou te pregando sobre um Deus que salva, porque eu também fui salvo. Eu também eu preciso dessa graça de Deus, do mesmo jeito que você precisa. Ou seja, Paulo não se colocava no nível assim, vocês estão aí por baixo, e eu sou parte da nata cristã. Paulo não se colocava nesse sentido, não. Paulo dizia, da mesma misericórdia que você precisa, eu também preciso. Então por isso que eu estou pregando ela para você. Mas as pessoas não conseguem descer. E por isso que o pastor Saulo deu, eu achei muito interessante o desenvolvimento, como Jesus traz a revelação desse texto, que ele vai desconstruindo, né? Primeiro lá atrás, no capítulo 5. Aí depois ele ensina como orar. Pão nosso, Pai nosso, tudo é nosso, né? É nós. Você vê que é sempre no plural. O reino de Deus não tem eu. Exatamente, tem um nós. Então, se é para dividir, se é para compartilhar, se é para poder trabalhar, se é para poder lutar, se é para poder socorrer, é nós. Só que às vezes a pessoa não consegue deixar esse orgulho por dois motivos. Porque é a questão do dinheiro, a questão das posses que são senhores e deixaram de ser porque não existe mais. E agora ele perdeu o chão, porque o chão dele era a estrutura financeira. Quando a vida financeira é a sua estrutura, tanto física como a espiritual, aí é que está o cerne do problema. Quando você perde isso, você perde tudo. A riqueza. Você perde a vida, a verdadeira riqueza. Você perde. Aí, por exemplo, eu achei interessante que ele fala de pré-ocupações, né? É a ocupação que vem antes. É a ocupação com aquilo que nem chegou ainda. A tua mente já está te ocupada, você não sabe nem se amanhã você vai ter ainda. Tiago fala isso. Você não sabe se vai ter amanhã, você tem o hoje. O que você está fazendo com o hoje? Aí as pessoas vivem uma ansiedade tão exagerada que elas passam a não viver o hoje e esperando o amanhã. Elas não vivem nem o hoje e nem o amanhã. Você vê, Deus está te dando hoje. Viva hoje. Exatamente. E Jesus, ele continua nessa deixa aí, né?
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então Deus sabe. Deus sabe que precisa. Né? Então precisa ficar desesperado, porque Deus sabe que das nossas necessidades. Há uma diferença entre necessidade e desejo. Legal. Tem muita gente que tem desejo. Ah, eu quero ter uma Ferrari. Meu desejo. Verdade. Uma mansão e tal. Mas é a sua necessidade? Porque às vezes a gente já tem esse tipo aqui. Já. O camarada pega uma Ferrari, aí todo começo do ano tem um imposto chamado IPVA, 4% do valor da venda. Já arrebenta. Então esse desejo às vezes não é bênção, né? Legal. É um peso, né? Então, tem essa diferença. Mas olha só a regra que Jesus ele coloca aqui para nós. Mas buscai, primeiro, não deseja essas coisas, não busque essas coisas. O que nós devemos buscar é o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã. O pastor Carlos já disse aqui para nós, né? Porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então o nosso papel, então, pastor, é buscar primeiramente o propósito e a justiça do reino, né? Muito interessante, é isso mesmo. Eu achei que, observando esse texto que você falou de desejo, gostei muito dessa pegada de desejo e necessidade, né? A diferença que é. Por exemplo, o desejo, a necessidade é aquilo que está intrínseco, a gente chama de intrínseco, né? É aqui está de nós, fome e sede. Você vai ter. São necessidades básicas, né? Vestir-se, são necessidades básicas do ser humano. O que Deus está nos ensinando? Existem coisas que Deus colocou, existem coisas que a gente coloca. A necessidade Deus coloca, a cobiça é a culpa nossa. A cobiça somos nós, que é o nosso desejo exagerado, ou o nosso desejo que é de fora de nós, daquilo que não pertence a nós, que não é para nós ou que pertence somente a Deus. Por exemplo, desejar o bem do outro, desejar a mulher do outro, desejar ser como Deus. Lembra, a gente citou no início, né? Então, a grande questão está aqui. Então, isso não é Deus que coloca. Isso é a gente que gerencia dentro do coração e deixa crescer. Satanás lança, porque a nossa natureza pecaminosa tem essa inclinação, então ele aproveita o desejo da carne e lança a tentação. Então vai aí, ó. O que Deus está dizendo para nós com relação às necessidades? Ele diz: aquilo que eu coloquei, eu supro. Quem colocou a necessidade de nós de comer, de beber e de vestir? Foi Deus. Então ele está dizendo: aquilo que eu coloquei, eu supro. Agora, aquilo que você, por você mesmo, permite-se lançar, aí a culpa é sua, aí o problema é seu. Eu não tenho compromisso com aquilo que... O que é? Que quando Deus ele não atende, ele não vai atender. Exatamente, não é um gênio da lâmpada, né? A gente, mas Deus não é Deus, porque não me deu a Ferrari, não me deu a missão, não me deu dinheiro, né? E o triste disso aí, pastor, é que as pessoas procuram a Deus para satisfazer seus desejos. Exatamente. Né? Se a gente perguntar por que o povo vai na igreja, assim e tal, lógico que tem gente fiel, né? Não, eu estou aqui porque eu quero ter meu dinheiro, eu estou aqui porque eu quero ter uma bênção financeira, um casamento, sei lá, né? Então, tá aí. Eu achei legal essa... Ou seja, Deus tem um compromisso com aquilo que Ele mesmo coloca dentro de nós. Ele cumpre isso. Agora, o seu desejo, amiga, aí já é outra situação. Por exemplo, Salmo 37, né? Salmo 37 ele fala: deleita-te no Senhor, Ele considerar o que deseja. Então Deus vai me dar tudo que eu quero, Ele está dizendo para descansar em Deus, que Deus vai me dar tudo, mas não é isso não. Deus está dizendo assim: tenha prazer em Deus e Deus vai conceder tudo que deseja o seu coração. No sentido de confiança, você depositar o teu prazer, ou seja, a tua alegria está em satisfazer o que Deus quer. Primeiro. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: se a tua satisfação está no que Deus se satisfaz, se o teu coração se alegra com o que alegra Deus, se o teu desejo é o mesmo que Deus deixou na sua palavra, é o desejo de Deus, o que está no seu coração? O desejo de Deus. O que Deus vai satisfazer? O desejo do seu coração, que é o desejo de Deus. Dele. Legal, né? Vai se encontrar.
Eu tinha que tocar, porque, desculpa até, porque eu acho interessante esse texto. Eu li um livro que diz buscar primeiro o reino de Deus, né? É Stoval Wems, é um livro muito interessante. E o texto, quando você diz aqui, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, usa a palavra Zetel, que quer dizer o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus como determinação última. Ou seja, ele está falando assim: você quer governar bem sua vida? Você quer ter uma vida abençoada realmente? O reino de Deus precisa vir primeiro. Ou seja, Deus precisa vir primeiro, as outras coisas acrescentadas. Deus não pode ser acrescentado, Deus precisa ser o primeiro. Então o que ele está falando? O reino de Deus como determinação última é o seguinte: tudo na minha vida será governado segundo os princípios do reino de Deus. Tudo na minha vida será estabelecido segundo os princípios do reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: a sua vida vai ter ordem, a sua vida vai ser uma bênção quando o reino de Deus vier primeiro. É isso que está dizendo. Por isso que a determinação última, Zetel, é o reino de Deus primeiro. E aí, quando o restante vir depois, as ordens não serão invertidas. Quando as ordens não são invertidas, Deus se compraz em te abençoar, porque Ele sabe que primeiro vem o reino dele, primeiro vem o nome dele, primeiro vem a glória dele, o restante vem depois. Maravilha. Dá vontade e tem assunto, viu? Amém. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças pela tua maravilhosa palavra. Oh Deus, como aprendemos aos teus pés, como aprendemos diante da tua presença, como somos edificados, como crescemos, como mudamos, Deus, em cada momento que nos reunimos para compartilhar tua palavra, em cada momento que nos reunimos para falar do Senhor. Como é bom falar do Senhor, como é bom falar do reino de Deus. Pai, nós compartilhamos palavras muito importantes aqui nessa manhã, Deus, e nós sabemos que a tua palavra e o falar dela lida com o destino eterno das pessoas, tanto os que estão aqui como os que estão em casa ouvindo, Deus. E pode ser que alguém que está ouvindo esta mensagem, Senhor, está começando a compreender a realidade da vida, o propósito da vida e das coisas espirituais. Querido Deus, não permita que esta pessoa se perca, não permita que essa pessoa que haja um desdobramento na vida dela, Deus, de perdição e de condenação, onde ela não ache uma direção. Mas Deus, cada um daqueles que ouviram, Senhor, que o teu Espírito Santo continue ministrando ao coração delas, para que elas entendam que há uma saída. Aqui está a saída. É exatamente o que aprendemos esta manhã. Aqui está a resposta. Amém. Aqui está a saída, aqui está a direção para o coração desesperado desse pai, dessa mãe, desse trabalhador, dessa pessoa que se dedica todos os dias para trazer o melhor para a sua família, Deus. Mas a tua palavra nos traz descanso, porque acima do pai e da mãe, que mesmo tendo o desejo de trazer aquilo que é bom para os filhos, o Pai Celestial tem o melhor. E a resposta está aqui, em viver em função do reino do Senhor, e entender que temos um Pai que nos ama e que tem sentimentos muito mais nobres que os nossos, por nós e pelos nossos filhos. Deus, faz os teus filhos descansarem nisso. Faz as pessoas que estão ouvindo a ministração desta manhã descansarem nisso e creem no poder da tua palavra de mudar e de transformar. Oramos, gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E essa oração você pode ser participante disso, e eu tenho certeza que Deus vai cuidar de você como cuida de cada um de nós. Quero aqui mandar alguns abraços para o meu amigo, pastor Paulo Lima, que participou, irmã Sandra, tem uma tia aqui, Simone, a tia aqui, ó, senhor de Suzano, tia do Joel, a paz a todos, um abraço, Simone. Um abraço, tia. Amém. A irmã Elaine, né, irmã Elaine, Deus abençoe sua vida, amém, tá nos assistindo, não perde um programa, tá aqui, constante com a gente aqui, minha esposa também, irmão Cleiton, nosso patrocinador também, tá aqui nos assistindo. Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Está encerrando
mais um programa Aos Pés da Cruz, todo sábado aqui às 9 horas da manhã aqui na TV Shalom. E Deus abençoe vocês. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo sábado com mais um programa Aos Pés da Cruz. Até lá. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busque interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, o sino que insiste em tocar.